Caríssimas senhoras e senhores que estão chegando agora, boa noite para todos. Hoje, dia 1º de novembro do ano de 2017. Reunidos nos encontramos para estudar mais uma vez as cartas de Paulo, hoje com o programa de número 58º. E nós temos como título do trabalho: Se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra? Vamos lá. Nós estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 8º. E nesse momento, eu vou convidá-los para abrir, aqueles que possuem a Bíblia em casa ou o Novo Testamento, nós vamos trabalhar a partir do versículo 31. Ou seja, hoje nós iniciamos a última etapa desse capítulo 8º, onde vamos estudar do 31º até o 39º. Mas como vocês já que acompanham esse trabalho sabem, o nosso trabalho ele não tem uma programática a ser cumprida. Nós vamos trabalhando com os versículos à medida em que a inspiração, a intuição, os assuntos vão sendo desenvolvidos à luz da doutrina espírita, de uma sorte que a mensagem possa atender aos quesitos principais, que é o do consolo e do esclarecimento. Então, eu peço perdão se existe ou surge alguma expectativa da gente ter uma dinâmica mais de princípio, meio e fim, com uma programática, ou mesmo um ritmo mais acelerado. Não é o nosso objetivo, e eu peço escusas, peço desculpas, porque nós tentamos trabalhar com a interpretação de cada versículo, à luz da doutrina espírita e, acima de tudo, com o sentimento em primeiro plano. Então vamos lá. Eu vou colocar na tela os versículos que vão ser lidos aqui inicialmente. Convido vocês que estão com o vídeo a acompanhar a leitura a partir do versículo 31º, que por sinal é o tema de hoje. Vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, repetimos, por aquele que nos amou. Queridos companheiros, nós, quando iniciamos o estudo da carta de Paulo, nós procuramos fazer aquela conexão histórica, para que a gente possa, de uma certa forma,
reverenciar os cristãos dos primeiros tempos. Aqui, a comunidade que está sendo consolada, esclarecida, é a comunidade dos cristãos de Roma. Então, lembrar destes corações mexe com a nossa intimidade, porque nós vamos nos recordar o tanto que eles sofreram por amor do Cristo. Deram suas vidas pela causa do Evangelho. E o sangue dos mártires salpicaram a terra para prepará-la como um grande adubo do bem. Para que nós outros, ao longo dos séculos, como agora nos encontramos em pleno século XXI, nos encontramos aqui sobre o influxo, a irradiação, a inspiração destes feitos. Porque agora o testemunho, a tarefa, é de cada um de nós. Aqueles que já implementaram o bem passaram a ser tutores, inspiradores. E nós agora, como aprendizes, precisamos muito do apoio deles, destes feitos, para nos encorajar, para que nós possamos estabelecer a sintonia devida com aquele que é por nós e para nós sempre, o Cristo. Paulo orientava os cristãos. No ensinamento de Emmanuel, que resgata da história espiritual aqueles instantes em que Paulo caminhava divulgando o Evangelho, narra Emmanuel que, certa feita, Paulo é inspirado pelo próprio Cristo para escrever as cartas, porque ele não podia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E as cartas, como Emmanuel as classificou, se transformam nas cartas universais do próprio Cristo, endereçado à humanidade inteira. Hoje nós temos a internet. Hoje, a pregação do Evangelho, os ensinamentos das letras, da espiritualidade, pelo processo da tecnologia, num tempo real, atinge milhares de corações. Então observamos como aquele momento de Paulo com Jesus hoje é replicado com tanta autoridade por eles, porque somos apenas comunicadores, somos carteiros, que ao endereçar, ao entregar cada missiva, as mesmas vão nos inspirando para que nós sejamos também seguidores, para que nós também possamos sobrepor os nossos limites, inspirados, motivados pelo amor ardente destes corações, possamos melhorar a nossa vida, qualificar as nossas relações e, com isso, nos engrandecermos e vencermos todas as dificuldades que agora precisamos encarar frente a frente com responsabilidade e, acima de tudo, com coragem. Por isso estamos aqui na Terra. Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. O Espírito de Verdade, Jesus e sua equipe, responderam a Allan Kardec e hoje nós repetimos, conforme a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então estamos aqui, provas, expiações, mas promovidos para regenerar, para restabelecer, para reconfigurar os nossos projetos de foro íntimo. Então nós aqui estamos sendo convidados para despertarmos
e verificar quais são as nossas intenções no caminho, quais são os desejos e como a vontade guia estes desejos, porque é diferente desejo da vontade. A vontade é a gerência. O desejo é um departamento como o da memória, o da inteligência, o das emoções e etc. Então nós precisamos saber como estamos fazendo, para que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos. Indagações oportunas, sábias, e que precisam de ser perseveradas nas suas aplicações, porque é na perseverança que nós vamos alcançar os objetivos. O versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós aqui observamos como que na lida nós enfrentamos obstáculos. E temos uma tendência a pessoalizá-los, personificá-los, através daqueles que, vez por outra, se tornam instrumentos para que estes obstáculos se manifestem. E, na realidade, a gente perde a oportunidade de verificar que o que importa é a mensagem e não o entregador da mensagem. O que nós queremos dizer? Que os instrumentos que fazem com que os obstáculos se apresentam, eles na realidade estão no próprio aprendizado que lhes compete. Então se gritam, se batem, se difamam, se tornam indiferentes. O que está sendo feito é que nós precisamos. Então, eles se tornam instrumentos complicados. Porque quando operam em nome da treva, do mal, da dificuldade, que nós precisamos, eles estão se complicando por si só. Mas o problema é que nós ficamos presos na observação do que está acontecendo no mundo do outro e descuidamos, deixamos de avalizar o que efetivamente eles estão representando para o nosso crescimento. Então, o algoz poderia ser tratado de uma forma diferente por nós, porque ele na realidade está precisando de ajuda. Enquanto a mensagem que vergasta, que macera, que cria problemas, na realidade são lições vivas que chegam para o nosso coração e que necessitamos repensar, reconsiderar cada uma delas. Nesse momento, eu abraço a todos os nossos amigos do chat que nos acompanham. Continuando, por quê? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, queridos amigos, nós fomos buscar um apoio ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós vamos encontrar um texto muito importante que tem a ver aqui com essa abordagem de Paulo. Eu vou convidá-los para abrir o livro de Salmos, no capítulo 118, versículo 6. Mas, se vocês me permitem, eu gostaria de ler os versículos anteriores para contextualizar o conteúdo aqui para a gente. O salmista diz assim, um grande convite para nós: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia.
o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É uma reflexão extraordinária, porque é um clamor, é um convite para todos nós a confiar no Senhor. Confiar muito mais no Senhor do que no homem. E aqui nós poderíamos fazer uma reflexão sobre confiar em terceiros, no homem, no companheiro. Mas também podemos falar de confiar no nosso homem ou no nosso eu ainda inferior. Nós devemos tomar cuidado. Sim, cuidado. Porque na realidade nós devemos confiar no Senhor, no nosso eu superior, na manifestação da divindade na nossa intimidade. Porque a lei está esculpida na nossa consciência. O nosso papel é descobri-la, é descortinar, tirar o véu, para que possamos olhar face a face a realidade. Por isso, devemos confiar desconfiando. Precisamos ser vigilantes, prudentes, porque somos vacilantes, nós oscilamos, somos ainda crianças, e como crianças, nós não conseguimos, muitas vezes, manter o fôlego do espírito, porque privilegiamos as temáticas do corpo, da sensação, da materialidade, dos prazeres efêmeros e transitórios, esquecidos do que é imperecível, o valor espiritual. Então, é necessário que possamos refletir com muita cautela diante dos problemas da vida. Por quê? Os problemas, conforme aprendemos em doutrina espírita, eles elucidam, eles nos apontam, eles sinalizam aquele campo que precisamos de trabalhar. Aquela matéria que precisa de ser tratada com mais atenção. Por quê? Aonde está bem resolvido, a vida flui. As coisas se desenrolam de uma forma natural. Mas aquele assunto que trava, aquela porta que fecha, aquela dificuldade que não cessa de bater na tua porta, ela ali está te dizendo que precisa de ser observada para que a gente aprenda essa lição e o nosso comportamento se faça de uma forma mais operacional, mais qualificada, para que a gente resolva o problema. Eu costumo dizer, se existe um problema, é porque não acabou. Aonde não tem problema, aguarde, que aquela lição ela está estabelecida, mas vez por outra desperta alguma coisa. Porque aonde temos água parada, significa que dentro de um contexto evolutivo que nós nos encontramos, tem algo que precisa de, inclusive, ficar atento. Nós temos que ter atenção para o que está estagnado. Mas aquelas águas revoltas, as tempestades que nos visitam, está configurado que são assuntos emergentes. São assuntos que precisam ser tratados. E muitas vezes nós preferimos adiar, fugir, mudar a rota em pleno voo, escapando
deixando que a oportunidade escorra entre os dedos. A palavra de Paulo, ela é consoladora. Que diremos, pois, a estas coisas? O que nós vamos falar quando estivermos em apuros? Porque a palavra, ela é poderosa. Então não adianta só pensar, é necessário falar. E o falar são as mãos operosas, são as pernas que caminham, o coração que pulsa. Esta é a síntese do movimento, a palavra. Então, diante da dificuldade, nós temos que pronunciar a palavra. Deus é por nós. E como no próprio Salmo vamos encontrar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Não é assim que encontramos na poesia testamentária do Senhor? A Carmen está dizendo assim no chat: já me disseram isto, mas não sei como consertar o meu erro. Querida amiga Carmen, se você me permite, o que achas de reconsiderar a sua forma de analisar o processo? Porque você sabe aonde que está o erro? É a gente julgar que nós vamos consertar o erro. Veja bem, quando a gente observar com o olhar, um olhar com mais amplitude, como se a gente estivesse subindo a um monte e olhar o vale, nós vamos chegar na conclusão que erro e acerto, na realidade, eles falam para nós muito mais sobre experiência do que algema ou troféu. Por quê? A algema, ela existe para ser aberta, como o troféu existe para ser esquecido. Vamos pensar que quando olhamos para o passado, ou seja, quando a gente analisa os feitos, o olhar de quem observa para o passado é o olhar que já consegue perceber que existe algo além. Porque se você não conseguir olhar para o futuro, você não vai ver o passado. Porque o passado ainda é presente. É um jogo de palavras? Não. É fácil a gente explicar. Só se transforma em passado quando nós estamos sendo guindados para dar um passo adiante. Porque senão, não é passado, é presente. O que nós queremos dizer com isso? A partir do momento em que você senta para estudar as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita e chega para nós essas reflexões, nós temos que levantar a mão para os céus, simbolicamente, agradecer a Deus, nos curvar diante da providência divina, reverenciar os benfeitores, educadores da terra e do além, e ao mesmo tempo nos sentir, de uma certa forma, confortados. Porque a gente já está começando a ver. Porque se você sentou aqui, se você parou o seu equipamento, ao invés de brincar no Facebook, você está conectado com um estudo que vai falar para a sua alma, das suas necessidades e das possibilidades que a vida enseja, oferece para que você modifique, significa que você já não está mais no passado. Você está visualizando o futuro. O futuro, minha querida amiga, se você me permite, o futuro é Jesus. No dizer de Emmanuel, a renovação da sociedade se dará pela evangelização desta. Emmanuel, que na realidade está replicando o que Allan Kardec
deixa como legado para nós, na sua tarefa missionária, das maiores de toda a história da humanidade. Basta aprofundar no conteúdo que ele legou que nós vamos constatar isto. E aqui não estamos fazendo nenhuma apologia proselitista, porque o Espiritismo, no seu sentido filosófico, será a alma da regeneração. Ele será incorporado por todos os movimentos científicos, filosóficos e religiosos. Então, a obra é grandiosa. E nós não estamos falando de teologia espírita. Nós não estamos aqui fazendo um estudo teológico. Nós estamos aqui reunidos para verificar o que nós precisamos de fazer dentro da ciência da vida, com uma proposta filosófica para que esta operação se faça dentro de um mecanismo metodológico, pedagógico, que favoreça o crescimento interior de cada um de nós. Então não há erro e nem acerto. Se a gente for olhar com muito carinho, Carlos Alberto, mas eu cometi um ato absurdo. Esse absurdo está dentro do seu vocabulário de agora. Porque quando você cometeu não foi um absurdo. Foi sim. Foi impensado, foi um impulso. Tudo bem. Eu não vou entrar no mérito. Porque a cada um segundo as suas obras. E essas obras, elas são apreciadas, analisadas em foro íntimo. Então ninguém tem competência, autoridade para mensurar o tamanho desta sua dor ou do seu erro, como você quer classificá-lo. O nosso propósito aqui é de refletir com você sobre a necessidade de você amenizar, você diluir, você dirimir esse monstro que te assusta. Porque o perdão, minha amiga, é lei da natureza. É lei da natureza. Nós vamos encontrar Lameque lá atrás no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento, cobrando 70 vezes 7. E nós vamos encontrar em Jesus, fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, dizendo que é necessário perdoar 70 vezes 7. Então, houve um movimento para cobrar, agora tem que haver o movimento do refluxo do perdoar. E o perdão, como lei da natureza, ele principia no auto-perdão. No auto-perdão. Porque se não houver o auto-perdão, não haverá autoridade no perdão quanto aos mecanismos que vêm de fora. Isso é para a gente refletir com muita calma. Então, aconteceu. Eu gosto de brincar de vez em quando, vocês que me conhecem sabem. Nós tínhamos uma TV, uma televisão aqui no Brasil, que se chamava Manchete. Aí tinha uma propaganda, e essa propaganda dizia assim: aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou manchete. Está registrado. O que eu vou fazer? Eu vou rasgar a revista? Eu vou ir para a mídia e proibir que ela publique? Eu vou no cartório e vou mandar anular o documento? Está registrado. Está registrado na minha consciência. Então, o que nós podemos fazer? Focar no futuro. Observar as possibilidades. Verificar que todos nós estamos sendo convidados por Jesus, para sair a semear. Para o trabalhador ser digno do seu salário. E quem olha para trás não é digno de seguir Jesus. Foi ele que falou. A gente não pode olhar para trás. Olhar para trás representa
olhar com cristalização, com fixação. Nós temos que olhar, sim, no seu sentido de o passado está emitindo luzes, sinais, como o retrovisor do carro quando tu está guiando. Você tem um retrovisor interno e externo. Vez por outra, você tem que olhar para o que está ficando. Mas se você só ficar olhando para o retrovisor, você não vai verificar o que está à sua frente. Os sinais que vão te informar para você acelerar ou diminuir, quem sabe parar para recomeçar, são os sinais da vida. Não é isso? Eu vou voltar agora porque eu estava com saudade da minha amiga Marinalva Melo. A Marinalva, muito obrigado, viu, Marinalva? Você está dizendo assim: nessa encarnação, eu carrego um erro muito grande que eu cometi com uma amiga. Só quem sabe, eu, ela e a espiritualidade. Tentei pedir perdão, mas ela não aceitou. Chorei muito. Olha, Marinalva, você ainda conclui a Marinalva: vou levar esse sentimento de culpa para a eternidade. Então, Marinalva, eu gostaria de te fazer uma proposta. Se você topar, nós podemos fazer um acordo com Jesus. Levar para a eternidade é fria, Marinalva. É fria. Ou melhor, é uma quentura só. O que você acha de esse sentimento de culpa você jogar na lixeira agora? Você deletar. Não consigo, você pode replicar. Você consegue se você quiser. Você procurou a companheira para tentar se retratar, não foi? Você está dizendo aí. Você se movimentou. Só que a gente vai verificando na vida que a gente não tem como você juntar caco de vidro. Não tem como juntar cacos. Não é? O copo quebrou, você não vai conseguir recuperá-lo. O espelho partiu, já era. A experiência se fez. A experiência que consolida o grau de entendimento, que te traz, portanto, maturidade. Então, ao invés de olhar com essas notas de culpabilidade e, portanto, de vitimização, porque a vitimização é orgulho disfarçado. É orgulho disfarçado. É a arrogância nossa, a arrogância que nós implementamos para fugir, para não observar a experiência, porque nós nos julgamos muitas vezes infalíveis. Esta é a expressão da arrogância, infalibilidade. Quanto nós precisamos de reconhecer que nós somos pequenos. Nós temos que verificar que estamos sujeitos aos nossos limites. Agora, quando eu me deparo com um limite, se eu parar para ficar amargando, chorando, mingando, eu estou perdendo tempo de sair para semear, para tentar fazer diferente. Por isso é que se adquire experiência. E Marinalva, se você me permite, eu gostaria de dizer para você: o que você está classificando como um erro e que gera essa culpa em você, começa a olhar para este sentimento com amor. Olha para você mesmo com amor. Olha para você mesmo como um aprendiz do Cristo que está tendo uma oportunidade dada por Ele, inclusive para reconsiderar e passar por cima disso. Por isso é que ele fala, conforme a descrição de Mateus no seu capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim todos vós, viu, Marinalva? Que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aqueles que não estão
propensos, dispostos a reconsiderar e entrar nessa faixa da misericórdia, porque perdão vem da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a miséria do coração. Vem da miséria humana. Então é miséria do coração. Então nós precisamos de trabalhar com a miséria de um coração, ou seja, de um coração que se proponha a ter compaixão. Um coração que aprenda a abrir mão. Um sentimento que possa sublimar, passar por cima de tudo aquilo que macula, que dificulta. Porque se nós não trabalharmos nesse nível, nós só vamos complicando a nossa caminhada. Nós só vamos atraindo a negatividade para o nosso contexto de vida, Marinalva. Desculpa aos amigos, porque a pergunta foi muito importante, porque ela veio do coração, que se prontificou até a entrar naquela condição de confessar, né? De confessar em público, embora não tenha aqui detalhes, particularidades, mas o ato da nossa amiga Marinalva é de um valor que eu já reputo como o primeiro passo extraordinário para ela deixar isso pelo caminho. Por isso que o apóstolo Tiago fala, confessai-vos uns aos outros, porque é um movimento de humildade, é um movimento salutar, é um movimento terapêutico para cada um de nós. Nós precisamos, não é? Nós precisamos trabalhar no sentido de sermos humildes. Nós fazemos uma grande confusão que precisamos de repensar. Nós que somos espíritas, muitas vezes nos arvoramos de doutores dos novos tempos, porque conhecemos, não é, em tese, muitos assuntos. Mas nós espíritas muitas vezes assinamos um termo de incompetência grave, gravíssimo, que demonstra a nossa insuficiência doutrinária. Porque a doutrina espírita ela não é um projeto que vai atender apenas à intelectualidade. A doutrina espírita é um projeto que nós precisamos não só entrar dentro da doutrina, mas a doutrina entrar dentro da gente, para a doutrina sair da gente. Então como é que tu vai entrar para dentro da doutrina? Eu sou espírita, vou ler livro espírita, vou frequentar a casa espírita e etc. Vou falar para todo mundo que eu sou espírita, nota 10. Mas eu fui convidado por Allan Kardec a valorizar aquele mecanismo que a doutrina começa a entrar dentro do indivíduo. E quando a doutrina realmente vai entrando dentro da gente, ela vai entrando como uma espada que vai vergastando tudo. Vai abrindo. E inclusive o texto do Paulo mais à frente vai falar sobre a verdade, a espada. Porque espada no Evangelho é verdade, viu gente? É verdade. A cruz do Cristo é uma espada virada para baixo, para a terra. É a verdade que desce do céu. É a verdade que entra dentro do nosso coração para dizer para nós que é necessário que a gente possa olhar para dentro de si e ver problema, mas também ver virtude, ver potenciais. Abrimos a nossa mente. Então, qual de nós, queridos amigos, que não temos marcas no passado que quando a gente lembra, fala assim, puxa vida, não podia ter sido diferente. Mas passou. Então, quem sabe você não vai ter a oportunidade com esta pessoa. Mas você tem uma humanidade inteira para se recompor. Ela não quis te ouvir, não quis te perdoar. Quantos estão nos hospitais pedindo, pelo amor de Deus, uma mão para levá-la num banheiro? Uma mão para estender e puxar o cobertor porque ela está com frio? Porque os familiares abandonaram? Quantos nas ruas precisam de um pouquinho de atenção?
E eu não estou falando só do mendigo, do motorista do ônibus, do táxi, da pessoa que te recebe no mercado. Ela está ali contando o seu dinheiro, te entregando a mercadoria. Mas é um momento de você viver o evangelho ali. Então, queridos amigos, vamos ouvir Jesus, porque ele fala: aqueles que vierem a mim nunca mais terão sede nem fome. Eu sou o pão da vida. A água que eu vos der vai saciar a sua sede. Isso não é, gente, um mecanismo puramente milagreiro, teológico. O espiritismo é outra coisa. Nós confundimos a essência doutrinária por mais de um século. Nós adulteramos a doutrina espírita quando ela nasceu. Quando logo que Kardec desencarnou, os espíritas da época começaram a trair toda a proposta, fazendo do espiritismo um movimento teológico, uma extensão de outras religiões. As pessoas vão para o centro espírita julgando que o centro espírita é uma nova igreja, e não é. A igreja é o templo íntimo. O altar é o seu coração, é a sua consciência. Nós estamos dentro do centro espírita porque nós estamos nos unindo em prece, porque um vai ajudando o outro, nós vamos estudar juntos, nós vamos oferecer recursos espirituais que a sociedade humana não tem ainda, como o passe magnético, que vai ser matéria oficial da medicina terrena, vai ter cadeira em universidade, mas não é espírita que vai fundar a universidade espírita, porque o povo desvia tudo. O espiritismo não tem que fundar escola, sociedade, isso é papel da ciência da terra. Porque a proposta do espiritismo é promover uma mudança de mentalidade. É um processo de educação que parte do lar e vai para a sociedade. Tendo nas casas espíritas, nos grupos, células que replicam isso. Mas, ou seja, o que a doutrina espírita nos mostra é a importância do filho, do espírito aprender a brilhar a própria luz. E brilhando a própria luz, nós vamos refletir a luz de Deus. Nós estaremos em comunhão com Jesus, não no sentido místico, mas técnico, científico, na prática da caridade. É isso, não tem mistério. Você não precisa ser doutor. Você não precisa de ter todos os vernáculos, conhecer toda a academia, todas as obras espíritas. Você não precisa disso. Se você se mantiver na essência do pensamento espírita cristão, você vai se aproximar de Jesus. Tenha com você apenas o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa de mais nada. Porque ali você já vai ter a chave para entender muitas coisas. Como a reencarnação, a influência dos Espíritos em nossas vidas, a mediunidade, o plano espiritual, os anjos guardiões, os familiares, entes queridos que desencarnam, que voltam, você que vai para o mundo espiritual pelo fenômeno da desencarnação e depois você vai reencarnar, mas antes disso você vai vir para a Terra visitar os seus entes queridos. Os laços não são suspensos, você não vai deixar de gostar de ninguém. Você vai continuar vivendo, a vida continua. A vida, ela é pulsante em todos os setores, em todas as dimensões. Desde o átomo ao arcanjo, existe uma linha de progresso. Existe uma filiação divina. E cada um, no seu ponto de evolução, reflete essa filiação divina, fazendo a sua luz como pode. Como a flor no jardim, o animal na floresta, os peixes no mar, no rio. Da mesma sorte, as pessoas que caminham na sociedade,
seus irmãos, seus amigos, seus adversários. Somos uma humanidade espiritual. Encarnado ou desencarnado, somos uma humanidade só, em fase de aprendizado, em busca da redenção. É mais ou menos o que a gente gostaria de ter falado para Marinalva, mas eu vejo que na realidade nós falamos para nós mesmos. Paulo de Tarso, o mentor espiritual de muitas coisas boas que estão acontecendo nesse projeto de evangelização do Brasil e do mundo. Paulo de Tarso, que se transforma em um dos guias de Emmanuel, que por sua vez é o guia de Chico Xavier, tanto Emmanuel quanto Chico extremamente fidelizados ao mestre deles, que é o mestre também da humanidade, Allan Kardec. Dos nascidos de mulher, ele é o maior. O espírito de Elias move o coração dele. E por isso, Emmanuel, inspirado por Paulo de Tarso, fez uma obra magnânima de espiritualidade no Brasil. E dentre mais de 400 livros que ele foi responsável na obra literária, psicografada por Chico Xavier, há aquelas coleções de interpretação do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos escolher e trazer, já foi escolhido, vamos trazer para vocês o livro Pão Nosso, da coleção Vinha de Luz, da coleção, aliás, Fonte Viva, que temos Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso e tantos outros. Tantos outros. No livro Pão Nosso, lição 154, Emmanuel vai comentar para nós esse versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim fala o nosso benfeitor Emmanuel. Os contrários. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitivos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado
pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Emmanuel nos conclama para fazer uma indagação bem-humorada. Por que uma indagação bem-humorada? Porque nós temos que nos sentir felizes. Nós temos que nos sentir confortados. Porque o Senhor disse que não nos deixaria órfãos em tempo algum. Jesus, como nosso irmão maior, afirmou que Deus é Deus dos vivos. Então é necessário que nós possamos vibrar na vida com confiança, com alegria, com esperança, mas com a fé corajosa. É assim que caminha a humanidade. As almas que foram vitoriosas na terra, elas foram corajosas. Elas enfrentaram os próprios limites. E o convite do Senhor não é para sermos vitoriosos lá fora, é sermos administradores internos. Nós podemos perder lá fora, mas o que vale é ganhar aqui dentro. Para que discutir? Para que disputar? Deixe os outros ganharem. O que importa é você estar em paz na sua consciência. E você não vai mudar a cabeça do outro. Isso é pura bobagem. Porque quanto tempo que nós fomos rebeldes e o Senhor não invadiu a nossa intimidade para nos cobrar qualquer coisa ou para falar que somos pecadores? Isso é tarefa de quem é cobrador. Deus não opera assim conosco. Ele nos concede o tempo. Ele nos dá a oportunidade. Ele favorece para que as ferramentas cheguem em nossas mãos. Mas quem tem que entrar na carpintaria e fazer somos nós. É a oficina do trabalho. Jesus era filho de um carpinteiro. José. Vocês quase não têm notícias de José. Mas José foi vitorioso. Ele se calou e partiu muito cedo para o mundo espiritual a convite da vida. Porque nós tínhamos que conhecer na história Jesus e Maria. Jesus, pela excelência, pela divindade, por ser o Rei dos Reis. Mas o testemunho de José é um dos testemunhos mais extraordinários do cristianismo. Como Emmanuel enaltece no livro Levantar e Seguir. Busquemos o exemplo de José. E silenciosamente vamos operar com o sentimento de Maria, o sentimento elevado. Mas José opera racionalmente, intuitivamente. É ele que trabalhava a provisão. Nós precisamos de prover. Nós precisamos de aprender a sorver. Temos que conhecer o absorver.
para aprender a perdoar e amar. E nos sentirmos felizes por tudo que o Senhor nos concede. Observe a sua carpintaria. Verifique os mestres que trabalham com você. Analise cada momento da sua vida com o olhar do futuro, observando o homem, o espírito que opera, que é você, como uma criança que um dia vai se tornar também um homem experiente, um espírito mais maduro. Enquanto isso, ame, trabalhe, espere e perdoa sempre. São dicas que chegam para nós dos espíritos que inspiram a cada um que aqui se apresentou com tanto interesse em aprender. Que estes benfeitores que têm a missão junto de Jesus de trabalhar na renovação da humanidade, que eles possam contar conosco. Trabalhadores humildes, mas servos fiéis. Não com dignidade, com moral elevada, mas com uma vontade intensa de acertar. Que Deus nos ampare. Que Deus abençoe a rede do bem. A todos que colaboram no anonimato para que esta imagem, este som, esta mensagem chegue ao seu coração. Que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos sempre lembrar que Ele é por nós e que nada será contra o nosso desejo, a nossa vontade de sermos filhos do Altíssimo. Com estas vibrações, com alegria na alma, agradecemos a oportunidade, a audiência, a presença de todos vocês. Que na próxima quarta-feira possamos estarmos juntos, firmes, para estudar as cartas de Paulo, à luz dessa doutrina maravilhosa que foi codificada pelo senhor Allan Kardec, tendo o apoio incondicional da senhora Kardec, esse casal que merece de todos nós tributo e honra. Salve Kardec, salve a doutrina espírita e ave sempre o Cristo. Boa noite para todos. Um abraço dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima.